Eu quero saudar a amada igreja do Senhor Jesus, a noiva, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quantos já puderam sentir a presença de Deus neste lugar? E Deus é soberano, santo, santo. E aproveitando que os irmãos ainda estão em pés, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que está no livro de João. O apóstolo João, no capítulo 1, ele escreve no versículo 45, o apóstolo escreve assim a palavra do Senhor. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Os irmãos, por gentileza, podem tomar o seu assento. E eu quero nessa noite agradecer muitíssimamente ao meu Deus, ao nosso Deus. O nosso Criador. Externar minha gratidão também ao pastor Joel, nosso líder, através do teu servo, do pastor Alcir, e agradecer a cada um de vós que Deus colocou no teu coração de estar aqui nessa noite, para ouvir esse ensino da palavra do Senhor, que é escrito ali, que Deus orientou o nosso pastor, o pastor Joel. Ele nos traz essa série de estudos que estamos decorrendo no decorrer desse mês, que fala sobre evangelismo, né? E nós já falamos aqui, já foi falado, convide uma cidade, já foi feito essa lição, né? E depois foi feita uma outra, hoje nós estamos falando, convide um amigo para estar juntos, para fazermos aquela missão que Jesus escreveu, que os apóstolos escreveu, que está lá no livro de Marcos, capítulo 15, no verso 16, capítulo 16, verso 15, que ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então essa é a missão da igreja, essa é a minha missão, a missão de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E quando eu estava hoje preparando para vir ao culto, e Deus foi colocando no meu coração coisas que não há tempo para nós revelarmos aqui nessa noite, mas Ele colocou assim um hino, aquele hino que fala assim, da harpa: manso e suave, Jesus está chamando, chama por mim e por ti, oh, aleluia. E me fez lembranças que nós não deveríamos deixar passar na nossa vida. Mas vamos entrar no estudo dessa noite. O pastor Joel tirou por base alguns versos desse capítulo de João 1. E diz assim a introdução, cada um tem a sua brochura aí, a sua revistinha, como queiram. E diz assim a introdução: o mais poderoso convite que alguém pode receber para seguir a Cristo é o convite do próprio Senhor Jesus Cristo. Isto aparece com frequência nos evangelhos de Mateus 8, 22, Mateus 19, 21 e João 1, 45, onde nós fizemos a leitura e o pastor foi orientado por Deus para nos trazer através
desse capítulo e desse versículo. E creio que uma pessoa que seja convidada à salvação pelo próprio Salvador jamais vai rejeitar o convite. Olha que tremendo é isso. Uma pessoa que é chamada pelo próprio Senhor Jesus, ele jamais estará rejeitando esse convite. Porque a palavra do Senhor Jesus, ela é real, vem uma palavra rema, é uma palavra forte. A palavra do Senhor diz que ela própria ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é como fogo consumidor. Então não tem como um convite do próprio Senhor Jesus deixar ser levado por outra coisa. Ele tem a palavra com autoridade. O segundo maior poderoso convite para vir a Cristo é aquele feito por um parente. As pessoas mais perto de você são como os parentes. Quando eles observam a tua vida, reconhecem a você que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa abençoada, você é fiel a Deus. Quando você convida um parente para aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, esse convite tem muito mais peso do que qualquer outra pessoa que a gente convida. Por que isso? Porque é na nossa mais próxima convivência é que estão mais nos observando, nos olhando, é dentro da nossa própria casa. Porque conheceu aquele que era, mas conhece agora aquele que é. Isso foi com a minha vida. E provavelmente tem alguém aqui nessa noite que passou isso também na vida deles. Amém? Então o segundo mais poderoso convite é aquele que quando a gente aceita Cristo, faça esse convite para um próprio da nossa família. Acabamos de fazer a leitura no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, eu já tinha até anotado quando o irmão mencionou. No versículo 24, que quando Cornélio foi lá, recebeu aquela visão e estava esperando Pedro chegar na casa dele, o que ele preparou? Ele convidou os seus amigos, convidou os seus parentes, a sua casa toda estava reunida ali. E o que houve naquele dia? Houve grande salvação, batismo no Espírito Santo e houve aquela festa genuína. Então esse convite, quando se chega aos familiares, são convites fortes, são convites que as pessoas já estão nos observando e já nos conhecem. E o terceiro, mais poderoso convite é aquele feito por um amigo. De novo, segundo a pesquisa do Instituto Haggai, das pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, cerca de 30% faz porque um amigo trouxe a esses 30% a Jesus. Seus amigos reconhecem em você alguém diferente. Olha qual a importância de trazermos um amigo a Jesus. Quantos aqui já não trouxe um amigo a Jesus, um companheiro a Jesus? E quanto é glorioso, quanto é maravilhoso quando a gente traz um amigo a Jesus e este amigo permanece. E a gente pode ver lá na frente esse amigo dando fruto também. Aqui mais à frente também está assim. É maravilhoso que o evangelista João nos mostre esses três diferentes aspectos em resposta a um convite com muita propriedade. E nós vamos observar como é simples ser alguém que traz muitas pessoas para Cristo. É só saber onde buscar, convidar essas pessoas para receber a Cristo como seu Salvador. Como nós vamos convidar as pessoas? Nós temos que ter algumas estratégias. Essas estratégias, a partir do momento que nós colocamos a serviço da obra do Senhor, a partir do momento que nós colocamos à disposição ao Espírito Santo, essas estratégias, o Espírito Santo nos mostra, nos indica, nos dá a dica como nós devemos chegar, como nós devemos anunciar. E nós provavelmente, no dia, o pastor Joel já acabou de anunciar que no dia 23 e 24 estaremos aqui num seminário
de evangelismo, a qual nós estaremos ainda aprendendo muita coisa sobre o evangelista. Agora nós vamos entrar aqui nesse convite. Convite de um amigo desconhecido. Convite de um amigo desconhecido. Olha, no dia seguinte, o versículo 43 começa com essa expressão. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Duas coisas muito interessantes aqui são que, em primeiro lugar, agora o próprio Senhor Jesus está convidando alguém para segui-lo, Filipe. A segunda é que temos um diário nestes 2 primeiros capítulos do Evangelho que escreveu João. Desde o dia em que João Batista dá o seu testemunho a respeito de Jesus até a primeira viagem de Nosso Senhor a Jerusalém, a ordem dos acontecimentos é esta. A delegação que o Sinédrio enviou a João ocupou o primeiro dia. Está lá em João, capítulo 1, 19, que diz assim: este é o testemunho de João quanto aos judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Olha a importância que quando nós vemos esse testemunho de João Batista, que manda perguntar: quem és tu? No segundo dia, o Senhor Jesus volta a João, depois de sua tentação, e recebe o seu testemunho solene. João 1, 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o testemunho de João a Jesus no segundo dia. No terceiro dia, João repete o seu testemunho no verso 36. E 3 discípulos, provavelmente 4, formam o núcleo da igreja que logo nasceria. Estes são os 2 pares de irmãos, Tiago e João, André e Pedro, que estão em primeiro lugar em todas as menções dos apóstolos e eram evidentemente os mais próximos de Cristo. Olha bem que o convite, que quando Jesus faz esses convites, foi tão singular, tão forte esse convite que Jesus fez para eles, que eles não se apartaram mais de Jesus. E esses são os 2 pares de irmãos, Tiago e João, André e Pedro, que estão em primeiro lugar em todas as menções dos apóstolos e eram evidentemente os mais próximos de Cristo. O dia seguinte, agora, 4, é o 4º dia. Nele o Senhor resolveu retornar a Galiléia, que está em João 1, 43. Seus objetivos em sua visita a João foram cumpridos: receber o seu atestado público e reunir o primeiro pequeno grupo de discípulos, futuros apóstolos. O Senhor Jesus e seus discípulos tiveram um dia de caminhada para levá-los de volta a Galiléia. Mas, aparentemente, antes de partirem naquela manhã, Filipe e Natanael foram adicionados ao pequeno grupo. Então, esses 2 dias, 6 discípulos se reuniram ao redor de Jesus. Observe o poder de um convite, um convidando a outro, e em 2 dias, 6 se haviam adicionado ao Senhor Jesus. Como é gratificante nós apresentarmos ao Senhor Jesus uma alma. A palavra de Deus diz que a festa no céu, quando uma alma se
chega ao Senhor, quando ela se arrepende. Isso que aconteceu na minha vida e na vida de todos que estão aqui. Foi o dia que nós arrependemos, chegamos ao pé do Senhor e Ele nos agariou e nos separou e nos tem separado para Ele. Glória a Deus. Como é muito gratificante convidar um a vir aos pés do Senhor Jesus. Se nós fôssemos abrir aqui um preceder para cada um falar que como trouxe alguém, como se foi ao Senhor Jesus, nós passaríamos aqui semanas, talvez, cada um testemunhando muitas e muitas das coisas. Mas vamos ao estudo. André e João buscaram a Cristo e o encontraram. Pedro, que vem a seguir, foi trazido a Cristo por seu irmão. Olha o convite aí especial. Quando Jesus chama André de imediato, eu falo assim, opa, deixa aí, Senhor Jesus, eu vou buscar mais alguém. Essa palavra que eu recebi do Senhor, esse chamado ardeu no meu coração, esse chamado está queimando no meu coração, e esse chamado não quer parar na minha mente. Esse chamado está corrompendo a minha alma, está fazendo eu buscar a outros. Ele foi logo buscar o seu parente. Ele foi buscar o seu irmão e chamou a Pedro. Olha que convite maravilhoso. Pedro, que vem a seguir, foi trazido por seu irmão. O poder do convite de um parente, e a ele Cristo se revelou, lendo seu coração, prometendo dar-lhe funções mais elevadas e um caráter mais nobre. Quando nós recebemos a palavra de Jesus e aceitamos o nosso Senhor Jesus, e quando nós viemos ao Senhor Jesus, Ele tem para nós uma palavra edificante. Ele revela aquilo que está no meu coração, no seu coração, e isso nos confirma cada vez mais na presença do Senhor. Não foi assim diferente no dia que eu vim para o meu Deus. A primeira vez que eu sentei na igreja, que quando a convite, eu vou falar bem rápido aqui, porque cada um tem uma expressão de convite. A minha filha falou assim, pai, vamos no culto hoje, que lá depois do culto os irmãos se reúnem, tem uma quadra de futebol, o senhor vai lá ver o futebol. Me interessou. Eu falei assim, vou lá ver aqueles pessoal, ver se eles brincam de bola mesmo. Aquilo me interessou. Olha a estratégia. E naquele dia, não vi futebol, não vi quadra, não vi nada. Eu ouvi a palavra do Senhor Jesus, que naquele dia, como Ele revelou a Pedro, Pedro, hoje eu mudo a tua profissão. Tu não serás mais pescador de peixes, mas será pescador de homem. Pedro mas como é esse que está revelando isso de mim? Aquele dia, Deus revelou tudo do Roberto. E aquele dia em diante, não afastei os meus pés do caminho do Senhor. Aquele dia foi um dia glorioso. Um dia inesquecível, como também na mente de cada um de vocês, aquele dia está marcado. Aquele dia foi um convite especial. Um convite. Convide um amigo desconhecido. Está aí, acompanhem comigo aí. Convide um amigo desconhecido, na página 3. Agora chegamos ao terceiro caso. Jesus encontra Filipe. Filipe não estava procurando Jesus e que não foi trazido por pessoa alguma. Muitas vezes me perguntei como é que uma pessoa assim,
ou outra qualquer, como os discípulos, homens de responsabilidade, com uma família, com negócios e etc., deixam tudo para se tornarem seguidores de um desconhecido. Olha. Como? Que nós deixamos tudo, seus negócios, seus afazeres, família, para ir seguir um desconhecido. Tremendo. Essa mesma palavra de autoridade que os convidou a segui-lo é a mesma que um dia também chamou a você e a mim das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Na página 4 aí. Ovelhas seguem um pastor, os viajantes seguem um guia, os soldados seguem os seus comandantes. No campo de batalha, muitos de nós somos recrutas, vacilantes, tímidos e crus. O comandante corre para a frente e se lança à batalha sobre o inimigo e avança com uma única palavra: siga-me. E é aí que muitas vezes o covarde se torna um herói. Olha que Jesus lançou na nossa frente. Ele está na nossa frente. E ele diz: siga-me. E a nossa covardia, muitas vezes, ele só fala assim: siga-me. As nossas decepções para com ele está assim: siga-me. As nossas queixas, as nossas murmurações para ele diz: siga-me. Eu sei as suas fragilidades, eu te conheço, eu te formei, eu te comprei. Xaralamão de andamão. Siga-me. Siga-me. O Supremo Pastor Jesus Cristo vem até vocês e diz: siga-me. Ele caminha à sua frente e revela a você como guia, exemplo, consolador, amigo, companheiro, tudo. Ele reúne todo dever de responsabilidade e obrigação e toda bem-aventurança nas suas palavras, nas suas simples palavras: siga-me. Quem obedece a Cristo terá sempre a vida eterna. Então, siga Ele. Sigamos a Ele. Sigamos na obediência, no temor, no amor, na reverência, na determinação. Ainda na mesma página, na parte de cima. Não, embaixo mesmo. Na 4, no finalzinho da primeira página 4. Entendemos então que a proposta do porquê as pessoas deixaram tudo para segui-lo é porque há poder nas suas palavras. De imediatamente o identificam como alguém confiável. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós imediatamente, ela arde no nosso coração e nós sabemos que é uma palavra confiável, é uma palavra rema, é uma palavra que nos convida com amor e conhece as nossas necessidades. Mas temos que admitir que nem todos nós aceitarão. Mas temos que admitir que nem todos aceitarão segui-lo. É uma realidade. Nem todos aceitarão segui-los. No mesmo livro de João, capítulo 6, o verso 60, ele começa a falar aquele discurso e ele fala assim:
Aí começam os discípulos a abandonar, alguns dos discípulos a abandonar. E nem todos eles aceitaram. Mas os que permaneceram ali com ele foram separados e ficaram juntos, foram chamados a ser apóstolos com ele. É. Aqui é pelo menos um chamado para aceitá-lo como mestre, mas toda a essência do contexto aqui é que desde o início os discípulos do Senhor Jesus não se viam como os discípulos de um rabino, como se ele fosse simplesmente um mestre, mas reconheceram como o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. O Rei de Israel. Vemos a confissão de Pedro ali, quando ele confessa: ó Senhor, quem diz o homem quem sou eu? Uns são Elias, outros profetas. E tu, quem dizes que é o Filho do Homem? Ele disse assim: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Rei de Israel, que veio para redimir Israel. Essa é a palavra. Nem todos eles viam ele como mestre, mas viam ele com poder e glória, porque ele operava maravilhas e, além de tudo, ele sabia a intenção, o desejo do coração de cada um deles, o pensamento, sabia tudo sobre eles, e aquilo queimava o coração dele. Não é assim que quando Deus fala com a gente, o Espírito Santo revela a gente e confirma a palavra no coração da gente, e a gente fica mais temeroso, mais pegajoso e mais firme ainda com ele do que a gente sempre está. Glória a Deus. E o tempo não espera, irmãos. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Quando você convidar alguém para vir ao Senhor Jesus, depois de haver orado e jejuado pela salvação daquela pessoa, o seu coração certamente estará cheio da presença do Espírito Santo e da glória de Deus. A pessoa convidada vai ver Cristo em você. Glória a Deus. Irmão, não tem nada melhor do que quando você é em silêncio. Aqui nós vamos. Tem hora que é preciso falar, mas tem hora que o silêncio fala muito, viu? Eu tenho tanta experiência que quando eu me aceitei a Jesus, na segunda-feira no trabalho, chegou uma pessoa perto de mim, um colega de trabalho, um office boy. Ele chegou perto de mim e falou assim, com a risadinha que os irmãos já conhecem, falou assim: Crítica, eu vi falar que você aceitou Jesus, agora você é crente? Eu falei sim. E fiquei em silêncio. Eu só falei sim, fiquei em silêncio, e eu vi que ele queria perguntar mais alguma coisa e eu saí. E ele ficou com aquela crítica dele, mas 3 dias depois, ele chegou perto de mim, no banheiro. Eu estava lavando a mão, ele chegou a lavar a mão dele também, e ele falou assim: Roberto, eu estou com uma situação muito difícil. Meu pai está no Brasil, e a situação dele é difícil. Recebi a notícia ontem, e eu lembrei de você, que agora você é crente. Irmão, eu tinha acabado de aceitar esse Jesus, mas eu aceitei ele no meu coração, de verdade. E que prova! Não sabia nem orar, buscar a ele direito, mas eu falei assim: ajoelhe aqui, vamos ajoelhar aqui, dentro de um banheiro. Glória a Deus. Oh, aleluia. Orei por ele, pelo pai dele. E Deus, na misericórdia dele, não atende, irmãos? No amor eterno dele, não atende? Ele atende na simplicidade. Não precisa de muita coisa para Jesus atender, não. Ele quer um coração quebrantado, um coração contrito. E assim nós podemos fazer amigos, friend forever.
Mas ele foi para a igreja também. Tudo para o testemunho. Glória a Jesus. Aqui no 5 aqui, na página 5, examinando as suas motivações. Poderia até parecer empolgação todos esses homens seguindo ao Senhor Jesus. Qual era a motivação deles? Qual a sua motivação para seguir a Cristo? Qual é a nossa motivação para seguir a Cristo? Essa palavra, mesmo depois de muitos anos, é a primeira vez que eu me entro e enquadro nessa pergunta. Olha como que o Espírito Santo dirigiu o nosso pastor para fazer esse estudo. Qual é a sua motivação para seguir a Cristo? O povo naquela época era perseguição romana. Queria algum alívio do governo romano. A perseguição era demais. Será que a motivação era esta? Qual foi a minha motivação e a motivação de cada um que adentrou aqui nessa noite? Para vir a Cristo. E qual a motivação que nós estamos seguindo a Cristo? Muitas são as motivações. Muitas são. Alguém pode pensar que era apenas pela influência dos outros, que já o seguiram, e que certamente eram pessoas que eles já conheciam. É mais fácil e comum as pessoas tomarem uma decisão imitando seus parentes e amigos. Não foi o caso com qualquer um deles. O Senhor Jesus falou com cada um deles pessoalmente e se revelou a cada um deles, e cada um deles reconheceu que ele era o Messias esperado, o Cristo. O Senhor Jesus falou com Marcos e João: que buscais? Quando João envia os 2 discípulos a Jesus e fala, vai saber quem é esse, se é ele o Cristo ou devemos esperar outros? Jesus, quando ele seguia, fala assim, a que buscais? Que buscais? Está em João 1,38. Assim como falou pessoalmente com Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Deus revelou o nome de Pedro e falou que ele seria. Glória a Deus. Olha bem que nós devemos ter algumas motivações para examinando as nossas motivações. Cada um de nós temos vários tipos que se nos convertemos ao Senhor Jesus. Mas as nossas motivações, elas devem ser toda voltada para o nosso Deus. As nossas conversões podem ser diferentes, mas as nossas motivações, ela tem que estar ligada ao Senhor nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. As nossas motivações. Um convite à fé. Seguir a Jesus deve ter como motivação a fé, né? O seu ensino que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos é a base da sua esperança, né? A fé. Nós lemos lá no livro de Hebreus que a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e todos aqueles que buscam Deus é galardoador dele. Está lá nos heróis da fé, né? Você segue o Senhor Jesus porque de fato crê nele, seguindo em sua crença e por sua morte e paixão, você aceitou como o Salvador da sua alma. Este é o primeiro passo, segui-lo, confiar totalmente nele,
pelo que ele é o Filho encarnado de Deus, o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro e, portanto, pelos seus e pelos meus. Este é um chamado à fé. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse convite, essa convicção, ela deve ser notada com um convite à obediência. Nós devemos, lá em João 15, 14, diz: vós sereis meus discípulos, se vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. É obediência. Obediência. Um convite à imitação. Olha, a primeira carta de Coríntios, capítulo 11, no verso 1, ela diz, Paulo escrevendo, ele já começa falando no capítulo 11, sejam meus imitadores, como sou de Cristo. E nós devemos ser imitadores de Deus, imitadores de Jesus, para que possamos termos credibilidade diante desse mundo tão pecaminoso, tão hostil como está. Olha, um convite à imitação. Quantos de vocês já não levou alguém aos pés do Senhor porque olhou para você e viu algo diferente? Viu o Espírito de Deus, viu a paz, viu o sentimento de alegria, viu um sentimento de paz, viu o seu rosto transmitindo paz. Quantos de vocês, quantos de nós não foi feito assim? Isso é imitação. Isso é imitação, isso é um convite à imitação. Seguir a Cristo deve ter como motivação imitá-lo em tudo. Siga-o e você estará certo. Siga-o, e a bênção de Deus lhe alcançará. Faça como Cristo fez, ou de acordo com o melhor do seu julgamento, lhe parecer que Cristo teria feito se estivesse em suas circunstâncias. Glória a Deus. Olha aqui, as circunstâncias muitas vezes pode ser não favorável, mas quando Cristo está e a gente está imitando a Cristo, elas são vencidas. Elas são vencidas pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Olha, confiar no Senhor de todo o teu coração e não estribe no teu próprio entendimento. Porque muitas vezes nós queremos achar que nós entendemos muito e deixamos aquilo que Deus quer revelar através de nós, quer falar através de nós. Então nós achamos muitas vezes, e não nós devemos estribar. E se não me falha a memória, estribar é quando prepara aquelas coisas para o animal, que coloca aquele estribo, que põe o pé e sobe, e aquilo ali, não se estribe no seu próprio, não se apoie em cima dele. Nós devemos nos apoiar em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Motivação. Um convite à comunhão. Seguir a Cristo, um chamado à comunhão. Ser um homem. Se um homem segue a Cristo, ele andará próximo e suficiente dele para ouvi-lo falar e ser guiado por seus olhos. João 17, 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós obedecermos a Cristo
e formos viver num convite à comunhão com Cristo, ele pede na oração sacerdotal, lá em João 17, ele fala, Pai, ele começa lá falando assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Aí ele chega no 21 e fala assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. É isso que Cristo quer que nós sejamos. Um amigo, um companheiro, um convite à comunhão. Motivação, eu penso que tenho 2 minutos só, né? Motivação, misericórdia. É tão rica. Convide, aqui na página 8, irmãos. Convide, vamos passar aqui para o convite de um amigo conhecido. Olha aqui. Repetindo a nossa introdução, o mais poderoso convite que alguém pode receber para vir a Cristo é o convite do próprio Senhor Jesus. Creio que uma pessoa que seja convidada à salvação pelo próprio Salvador jamais rejeita o convite. O segundo mais poderoso convite a vir a Cristo é aquele feito por um parente, né? É aquele feito por um parente. O terceiro mais poderoso convite é feito por um amigo. De novo, segundo a pesquisa do Instituto Haggai, das pessoas que aceitaram a Cristo como seu Salvador, cerca de 30% fez porque um amigo trouxe esses 30% a Jesus. Seus amigos reconhecem em você alguém diferente? Os nossos amigos reconhecem nós que nós somos diferentes? Os nossos amigos reconhecem em nós que nós somos filhos de Deus? Porque muitos, todo mundo, se nós perguntarmos, todos falam que é filho de Deus. Mas Deus, se nós podemos classificar assim, Deus tem 3 tipos de filho. Ele tem filho por criação, que é o ser humano, que somos todos nós. Deus tem filho por geração, que é o povo de Israel, são os judeus. Mas Deus tem filho por adoção, que é eu e você, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, aos pastores, aos líderes, mais uma vez. É muito rica essa literatura da palavra do Senhor que o pastor Joel nos passou. E os irmãos leiam, estudam, para continuarmos convidando o amigo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Receba o pastor Alceu, passou com alegria.